Estamos começando mais uma live no canal Minuto Naturologia. Hoje vamos fazer a apresentação de um programa de saúde mental personalizado. Esse programa pertence ao programa Estar Bem, do psicólogo Marcos Avelar, ok? Então sejam muito bem-vindos, vocês podem participar aí pelo chat ao vivo, se estiver assistindo gravado, pode participar também pelos comentários, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Marcos, mais uma vez aqui a Casa Minuto Naturologia. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando, né? O programa Está Bem, ele foi também desenvolvido por outros colegas psicólogos e a gente conseguiu fazer um programa bem interessante e que tem foco em promoção e prevenção da saúde mental. Sim, quando você quando você comentou comigo desse programa de saúde mental personalizado, eu fiquei apaixonado, que é uma coisa que eu já acho que a gente já conversou sobre isso, né? Uhum. Eu acho muito interessante essa proposta, que, ao meu ver, é a vanguarda da psicologia. Eu faço uma analogia entre a medicina convencional e a naturologia, né? A medicina natural, ou seja, são vários ramos da medicina natural. E a psicologia, para mim, esse teu projeto vem atender essa carência que eu vejo. Assim como a medicina convencional foca muito na cura das doenças, né? E a medicina natural foca na manutenção da saúde, que são coisas diferentes, né? Não estar doente não é sinônimo de estar saudável. Sim. E essa tua proposta, para mim, vem fazer esse paralelo. Da mesma forma que a psicologia hoje, até aquela pesquisa que eu fiz, né? 75% de toda a aplicação, vamos dizer assim, da psicologia está focada em tratar transtornos, não é? E Sim. só 25% preocupado em potencializar competências, que é o foco Uhum. do programa de saúde mental personalizado, não é isso? Sim, sim, Então vamos lá, vamos exatamente. apresentar para as pessoas em casa essa proposta que eu achei maravilhosa. Uhum. Então, a proposta ela tem como base a promoção e a prevenção da saúde mental, porque é muito mais fácil a gente prevenir, conforme diz o ditado popular, do que remediar. É muito melhor. Você tem uma outra pegada, diríamos assim. Exato. Nada contra a reparação, diríamos assim, nada contra os tratamentos, não, mas precisamos ir além. Essa proposta do florescer e do desenvolver-se, ela é uma pegada, digamos assim, da psicologia positiva, que nasce no final da década de 90, e é pelo Martin Seligman, quando ele assume a presidência da Associação de Psicologia Americana. E ele vai trazer isso porque boa parte, assim como a medicina, boa parte da psicologia, ela foi marcada pela questão de trabalhar com ansiedade, com depressão, com esquizofrenia, ou seja, nos transtornos, ou aqui em Portugal, nas perturbações. Uhum. E a partir da psicologia positiva, outras propostas, digamos assim, que não substituem a psicologia tradicional, se é que a gente pode usar essa expressão, mas complementa. Uhum. Acaba fazendo da psicologia uma ferramenta mais completa em função disso, né, de você vir tendo um trabalho de desenvolvimento das pessoas, mais do que ou apenas exclusivamente em torno de tratar doença, tratar transtorno ou tratar perturbação. Uhum. Então, é um programa que foi novamente desenvolvido por vários colegas psicólogos, tem mestres, doutores, pós-doutor, especialistas, e nós escolhemos temas clássicos da neuropsicologia, da saúde mental, para que nós desenvolvêssemos esse trabalho. E é um trabalho que ele tem uma certa plasticidade e ele é adaptável desde uma pessoa, ou seja, um programa personalizado, até um trabalho que pode ser feito em empresa, em escola, em hospital, em serviço público, em igreja, em serviço social comunitário. Por quê? Todos eles têm a questão do ser humano, Uhum. todos esses, Uhum. esses aspectos têm a questão do ser humano e a questão da saúde mental. A saúde mental não é uma exclusividade dos psicólogos, não. Ela é ela é interdisciplinar, então diferentes áreas trabalham com temas da saúde mental, tem médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, os profissionais da área de saúde de uma forma geral, Uhum. trazendo essa questão do cuidado com a saúde mental. Então, essa é a proposta, ou seja, a gente identificar quais são as coisas que individualmente a pessoa pode ou precisa fazer
para ela melhorar a saúde mental dela. Uhum. E cons- Independente dela estar saudável mentalmente ou não, não é Isso, isso? exatamente. Porque se ela está saudável, quais são as práticas que contribuem para a manutenção disso? E potencialização também, né? Isso, De exatamente. competências interrelacionais, não é isso? Isso, Ah, isso. isso que eu entendi da proposta, Exatamente, interessante. exatamente. Então, vai além da questão realmente da manutenção, de que a pessoa esteja bem, para um desenvolvimento mesmo de competências, de habilidades, para ela se ampliar, diríamos Uhum. assim, Em tudo, melhorar. e aí em tudo podemos melhorar, né? Sim, Lógico, em com tudo. certeza. Entendeu? Independente de ser uma pessoa bem-sucedida, inclusive, eu posso ser uma pessoa bem-sucedida e mesmo assim ainda melhorar, Sim, com né? Ser certeza. mais bem-sucedido ainda, Com né? certeza. Com certeza. Não tem um limite, diríamos Uhum, assim. uhum, Então, é refletir sobre quais são as áreas da vida da gente que precisam melhorar, fortalecendo as que já estão bem ou já estão boas, mas buscar mexer, trabalhar, lidar com aquelas que não estão muito boas. uhum. Então, fizemos um vídeo Sim, sobre isso e a gente identificou algumas áreas. uhum. Que vai estar público amanhã no nosso canal. Ah, é? Isso, ele está, por enquanto, está disponível para membros. E amanhã, às 12 horas, horário de Lisboa, vai dar 8 horas, Isso, horário 8 horas do De Brasil. Brasília, Aham, vai ficar público lá no nosso canal Um Minuto na Teologia. Tá lá. legal. É, Esse atendimento, você tem presencial, online? Qual é a proposta para esse programa personalizado também? Então, em ambas as modalidades, se der para a gente desenvolver presencialmente, a gente faz, se não der, a gente faz no online. Online pode ser palestra, pode ser curso, pode ser treinamento e presencial também. Uhum, Então, a gente também tem essas características, essas uhum. possibilidades. Independente, inclusive, se for individualmente, uma pessoa quer fazer esse Isso. trabalho com você, ele também faz essa, seja Sim, sim, online ou sim, presencial, né? exatamente. Pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser por empresa, pode ser uma coisa mais pontual, específica. Ah, Marcos, vem falar para a gente sobre assédio, por exemplo. Ou Uhum, algum outro colega, não precisa uhum, necessariamente ser eu. Vem ok. falar para a gente sobre a administração do tempo, sobre Uhum, os aspectos de uma comunicação saudável. Ou a gente pode também desenvolver um programa onde a gente foca e traz temas da saúde mental em 3 encontros, em 4 encontros, em 5 encontros, um uhum, a cada 2 meses, por exemplo. Se uhum, for a questão, por exemplo, de empresa, para não ter também muita interferência, dar uhum, suporte para o RH também, para a implementação de um programa que tem foco em saúde mental. uhum, Então, tem todas essas possibilidades. A gente também tem possibilidade de trabalhar só com idosos, só com adolescentes, por exemplo, em escolas e crianças uhum. também. E a Mas, família, se eu quiser fazer, eu quero na minha família aqui, eu quero fazer um programa para minha família toda, para uhum, melhorar o relacionamento familiar. Tem como fazer isso tem atendendo como. todas as pessoas da família ali? Sim, tem como Interessante. fazer também uma, o desenvolvimento do programa é em família. Uhum. Então, ele tem novamente, uma plasticidade, uma flexibilidade que ele é altamente adaptável. Ou seja, qualquer grupo social, ele Sim, há uma possibilidade de se desenvolver. exatamente, de Interessante. fazer. Então, novamente, a gente trabalha com as pessoas e com as diferentes realidades delas. E diante disso, a gente monta um programa de desenvolvimento. Pode ser que dentro disso, em termos de saúde mental, a gente veja a necessidade da reparação, digamos assim, né? Uhum. Trabalhar alguma coisa que não está muito legal, mas o foco também é ir além, ou seja, no crescimento, no desenvolvimento, na Uhum. melhoria, nesse aspecto do desenvolvimento individual. Uhum. E aborda todas as competências humanas, obviamente Sim, relacionadas, né, à área cognitiva, não técnica, não é nesse caso, né? isso, Mas isso, relacionados isso, à área psicológica, isso. psíquica, vocês podem apoiar em Uhum. qualquer área. Isso, emocional, social, cognitiva, Uhum. entendeu? Afetiva. Então, esses Interessante. aspectos todos a gente trabalha. Então, fazemos uma leitura do contexto e a partir daí, aí também, claro, ouvimos as pessoas, né? Uhum. Muitas vezes as É. pessoas dizem, ó, a gente está com esse tipo de problema aqui. Ah, o Uhum. pessoal está desanimado, por exemplo. Ah, o pessoal está, em termos de trabalho, infelizmente, até certo ponto, foca-se muito na produtividade. Então, às vezes, as pessoas estão muito desanimadas, as pessoas estão com dificuldade de relacionamento, por exemplo, né? As pessoas não têm grupo, tem vários grupos e eles não se comunicam entre si.
ou falam apenas aquilo que é exclusivamente profissional necessário. Então, tudo isso vem trazendo uma série de situações, no caso de empresas, que contribui, claro, para que as pessoas não se sintam realizadas naquilo, que as pessoas não deem aquilo que elas podem dar, que as pessoas não se desenvolvam, que elas desejem muito sair dali urgentemente. É. Então, nada contra as mudanças, mas se a gente está num espaço onde a gente entende que aquele espaço a gente pode se desenvolver mesmo diante dos desafios, vai ficar mais fácil, tanto para a gente em termos de produtividade, de relacionamento, de comunicação, quanto para as outras pessoas também. E essa abordagem vai desde, vamos dizer assim, de todos os níveis de colaborações, de colaboradores, Sim, desde o operacional isso, até o nível de liderança, seja o que isso, for, isso. essa simbiose, vamos chamar assim, também Uhum. trabalha nessa Sim, perspectiva também. sim, com diferentes camadas. Uhum, Então a gente faz uma coisa que é, vai ser desenvolvida por todas as pessoas, por exemplo, de uma escola, desde uhum, a liderança até as pessoas de suporte de apoio, passando pelos professores e também pelos alunos, uhum, e algumas coisas específicas relacionadas àquilo que a maior dificuldade, ou que a gente identifica, ou que às vezes as pessoas compartilham também, uhum. né? Então, dificuldade de planejamento, por exemplo. né? Então, e é uma coisa em termos de escola muito importante. Qualquer organização precisa ter Qualquer planejamento, cara. organização, qualquer organização, a questão do planejamento, ou aqui em Até a Portugal, família planeamento. também precisa de É isso, planejamento, isso. né? Aqui em Portugal, planeamento. Planeamento, isso. Planeamento, né? O planeamento, ou seja, o plano, isso é Uhum, importantíssimo. Para as pessoas saberem para onde a gente está indo, ou para onde aquele trabalho está indo, o que que vai acontecer, quando, para que as ações realmente elas é, se sucedam dentro daquilo que é esperado ou dentro daquilo que é preciso. Então, em todas as camadas, a gente trabalha com todas as camadas, uhum. né? Novamente, com essas duas pegadas, a questão do ser humano e a questão também do desenvolvimento. Perfeito. E a questão de comunicação, por exemplo, uma coisa que a gente vê nas empresas, né? Existem até estudos quanto a isso, e que eles identificam que 80% Né? dos problemas de uma organização, de uma empresa, elas são causadas por falha na comunicação, Uhum. Sim, sim, sim. que é uma coisa seríssima. E Aham. às vezes pode estar ligado a uma questão psíquica da pessoa ter Sim, dificuldade de se comunicar. Não é nem que ela não tenha competência, mas ela não desenvolveu essa prática da comunicação, né? Não quer dizer que ela não saiba falar, mas às vezes ela tem dificuldade de se uhum. comunicar e acaba passando uma mensagem que não é bem entendida pelo outro, né? Uhum. Sim, sim. Então, a primeira coisa é a gente pensar que, por mais claro que a gente seja, pode ser que o outro realmente não entenda, e não tem problema nenhum nisso, Uhum. né? Ok. Essa questão dos 80% é um problema seríssimo também no relacionamento a dois, comunicação. Também fica por aí, é? Sim, as pessoas reclamam É muito. mesmo. Eu falo meu marido não entende, eu falo minha esposa não compreende, eu falo meu marido não responde, entendeu? Então é um problema sério no Na relacionamento a parte dois, essa afetiva questão. deve ser até mais grave do que a profissional, né? Porque É envolve por, outras camadas, né, tem de, outras de camadas, relacionamento. tem Né? outras camadas, e isso é um problema seríssimo. Então, como lidar com isso? É a gente pedir retorno, o famoso feedback. Exato. Português, claro. O que que você entendeu do que eu disse? Isso. Melhor coisa Eu que tem. entendi isso, isso e isso. Aí, não, desculpa, não foi isso. Né? Então, às vezes as pessoas ficam até com raiva e falam, vou ter que desenhar, né? É, E a outra diz, nem desenhando, vai entender. tem, Então, você vê, já chegou tem que num desenhar e nível. explicar o desenho. Isso, exatamente, desenhar e explicar o desenho. Ou seja, já chegou num nível de desgaste tanto É. que as pessoas já não têm mais tolerância para Uhum. isso. Então, para evitar esse tipo de desgaste ou de chegar nesse nível, desculpa, o que que você entendeu do que eu falei? Porque aquilo que é dito para a gente não é solto, é dentro do contexto existencial nosso daquele momento. Exato. E às vezes a gente está estressado, às vezes a gente está cansado,
Às vezes a gente está preocupado com outra coisa, Está desatento naquele momento, ele nem presta está atenção direito no que você está desatento. falando. Exatamente. Então, essa informação, por mais clara que chegue para a gente, ela não vai chegar, 100%. infelizmente, isso. 100% não vai chegar Não nunca. vai chegar, né? É. Ou seja, vai passar pelos nossos filtros, podem ser momentâneos e podem Uhum. ser filtros também crônicos, do tipo, por exemplo, desatenção. Tem algumas pessoas, por exemplo, que estão olhando para a gente, mas a cabeça está em outro lugar. Você tem certeza, a princípio, que o cara A pessoa está está te prestando olhando atenção. assim, mas Mas não está. cadê? Ela está te olhando Mas ela assim, não está com a não cabeça, está. Você está não está. falando, está entrando aqui, saindo Isso, ela aqui. está com É, outra exato, coisa. exato. É. Eu conheci, inclusive, pessoas assim. Uhum. Depois de 30 a 40 minutos, a pessoa vira e fala: Desculpa, eu não sei nada do que você falou na Caramba, última meia hora. Olhando, tipo, olho no olho caramba, mesmo. Ou seja, a cabeça literalmente em outro lugar. Então, a gente precisa. Eu parto do princípio de tentar. Aqui não, porque aqui é podcast, a gente é para bater papo Isso, mesmo, né? isso. Mas à medida do possível, isso é princípio meu. Uhum. Eu tento falar pouco e tento ser claro. Nada contra quem fala muito, Uhum. mas por que dessa tentativa minha? É na busca de tentar ser entendido. Isso. E para ter o feedback, né? Você fala pouco, espera o outro para ver a interação, né? É isso, É. isso, né? Desculpa, o que você entendeu do que eu falei? Pelo menos se Ah, perder, perde um pedacinho pequeno, não perde meia hora de. por exemplo, né? É. Então eu tento assim, respostas curtas, não necessariamente frias nem distantes, mas mais objetivas, mais tentando não falar muito. Uhum. Novamente, aqui não é o caso que a gente está batendo papo, Exato, né? é para passar mesmo. O podcast é para conversar Isso. mesmo, né? Se tiver comentário aí, dá prioridade aí, tá? Pra gente conversar com eles. Isso, Ah, deixa eu exatamente. aproveitar a pausazinha. Oi? É, Rosalina aqui. Ô, Rosalina, obrigado aí pela participação mais uma vez. Sim, eu disse que o Marcos falou de vários profissionais de saúde, especificamente a licenciatura em enfermagem, tem formação de saúde mental e psiquiatria. Ah, sobre o grupo que eu acho que ela está falando, né? Acho que é. Sobre os integrantes do Estar Bem, é São isso? profissionais da área da saúde, com mestrado, doutorado, especialistas, pós-doc. Ah, Então, um grupo multidisciplinar que desenvolveu uhum. o programa Estar Bem. Isso é interessante. Não é Então, só psicólogo, não. não é Isso é só interessante, que psicólogo. você amplia o espectro Isso, de percepção do ser, né? Da exatamente, pessoa. exatamente, né? Interessante. Porque, É isso que a novamente, Rosalina colocou agora, né? é isso que nós estamos entendendo. Isso, eu acho que foi isso. Se não foi, explica aí. Olha aí a comunicação. Se não foi, fala com a gente de novo aí, Rosalina. Porque a saúde mental, é claro, ela não é uma propriedade da psicologia, não, ela é multidisciplinar, interdisciplinar O e ser deve ser humano é assim um ser mesmo. holístico, né? Isso, As coisas não exatamente. funcionam independentes, né? Estão sempre o Exatamente. tempo todo É, interligados. e os olhares das outras áreas da saúde que vão enriquecer, vão complementar esse, ou completar esse olhar mais preciso. Hum. Mas voltando para a questão da comunicação, então a gente precisa aprender a pedir feedback. Isso. Pô, Desculpa, o que que você entendeu do que eu isso. disse? Parece É, às vezes até um pouquinho meio chato, mas mas é é bom, é preciso, preciso. Eu tenho que porque entender que é você preciso. vem alinhando, você vem alinhando. Para garantir que a comunicação foi Chegue. alcançada. Isso, Senão, exatamente. Exatamente. Porque senão fica no meio do caminho e depois que é muito mais difícil resgatar um relacionamento depois que ele desgastou muito essa história, vou ter que e o explicar o outro vai dizer, não, desenho. você falou isso. Não, não falei isso, Isso, porque exatamente. os dois estão certos. Exatamente, Quem exatamente. falou não falou aquilo e quem entendeu, entendeu aquilo outro. Os Exatamente. dois estão sendo sinceros. Mas você disse, né? É. Então é isso. Ou seja, a gente coloca o nosso filtro do que a gente entendeu e o outro tem certeza de que ele não falou exatamente aquilo que está Isso. sendo dito. Por isso o Então, o feedback problema. Então, vai tende, ajustar. Então, diminui muito a margem de quando você pratica o feedback, diminui muito a margem de erro aí, de falha de outra comunicação. coisa também é as pessoas sentarem para conversar. Então, hoje, as pessoas têm pouco tempo, ou não vou dizer que elas têm pouco tempo, elas priorizam um pouco essa questão da comunicação mesmo. E isso vai trazer problemas. Por exemplo, sabes que no relacionamento a dois, na maioria das vezes eu já peguei, entre aspas, já atendi casal
que é diferente, ou seja, o homem quer conversar mais do que a mulher, mas isso não é a Não é regra. regra, é o contrário. A É regra é o o contrário. contrário. Não vou dizer a regra, vou dizer a maioria. É. A maioria, as mulheres querem conversar mais, querem as famosas DRs, que A são. mulher parece que tem essa competência mais desenvolvida do Sim, diálogo, né? isso, com Isso. certeza, né? Ou seja, discutir relacionamento, ou discutir Uhum. a relação, as famosas DRs, né? Uhum. Então, elas querem e muitas vezes os homens não querem, ou os homens, da formação de homens de 50 anos atrás, 60 anos atrás e para trás também, foi desenvolvido uma forma de educação onde os homens deveriam não chorar, não expressar sentimentos Uhum. e, consequentemente, não falar muito, Agir. né? Fala pouco e Isso. age mais. Por exemplo, Como se só agir resolvesse. Sem comunicação, é, problema. as coisas não. Ah, por que você não me falou? Ah, por que você não me avisou? Ah, por que você não me disse? Pô, Porque não teve comunicação. Se tivesse, é. Então, é às uma vezes até prática, né? mesmo a Comunicação é um solução, hábito que você desenvolve, né? sim, e é essencial, porque às vezes até mesmo na solução de problema pode trazer uma dificuldade. Poxa, mas por que que você não falou? Uhum. Pô, mas não tinha que ter resolvido. Sim, mas custava você dizer que você ia fazer Pois isso? é. Então, às vezes a cabeça, nada contra o foco na ação, na solução. Uhum. Não, Não. exato. Mas dentro de um relacionamento a dois, e muitas vezes não é só a dois, numa equipe, por exemplo, você tem uma proatividade, ela é positiva até certo ponto, né? Porque senão depois, aí fica como, tá querendo mostrar trabalho, está querendo aparecer, Uhum. você se acha melhor do que todo mundo, né? O diálogo, para mim, tem um ditado que eu esqueci o autor, não sei se por acaso se eu falar, se você lembra o negócio do Machado. Ah, se eu tivesse 5 dias para cortar uma árvore, eu passaria os primeiros 3 só afiando o machado. Quem foi que falou isso? Não sei. Pois é, é um ditado famoso e talvez as pessoas já tenham ouvido. E para mim o diálogo, ele é análogo nesse caso. O diálogo é o afiar o machado. Sim, sim, sim. Antes de você começar a agir, né, que é o cortar a árvore, Uhum. dialogue. Afie o machado, para quando você for agir, a coisa já está bem feita, de acordo, saber exatamente o que você tem, como agir, Sim, né? sim, exatamente. Então, aí muitas vezes as mulheres querem conversar e os homens não querem, estão cansados. Ah, lá vem Uhum, você falando a mesma coisa, mas por que que uhum, as mulheres repetem? É óbvio que aquilo não mudou. uhum, Ah, porque você disse que ia mudar e não mudou, enfim, né? uhum, E novamente, às vezes acontece o contrário. Os homens querem conversar e as mulheres não, mas isso não é o caso da maioria. é, Focando na questão da empresa, os problemas de comunicação, eles precisam ser trabalhados também de uma forma positiva, uma comunicação saudável, que seja clara, que tenha uhum. espaço para perguntas também. Desculpa, só para voltar um pouquinho que eu ia falar, a questão da DR, né? Uhum, É uma coisa que, ao meu ver, deveria ser interpretado diferente. Porque hoje, quando as pessoas falam uma DR no relacionamento lá, mas não é, né? É sempre visto como um momento ruim, com uma visão pejorativa. E não precisa ser, sim, né? sim, Essa DR ela pode ser altamente agradável e uhum, produtiva, deve ser sim, sempre produtiva. Não quer uhum, dizer que é um momento ruim, né? sim, Porque sim, parece sim. que tomou esse senso comum, né? Aham. Discutir a relação é sempre Aspecto negativo. negativo, É. né? Talvez por causa daquilo, focado exatamente nessa questão da prevenção e do desenvolvimento de potenciais. Uhum, Um relacionamento também tem seus potenciais a desenvolver. uhum, Então as pessoas, eu acho que deveriam ter o hábito de praticar a DR. uhum, Não é só quando tiver problema, não, né? Discuta a relação para ir melhorando a uhum. relação Sim, e sim, evitar que sim. apareçam problemas, né? Sim, sim. E enfatizar também os aspectos positivos. Uhum, Porque, infelizmente, na maioria das vezes, a gente tende a ver só o que não foi feito, só o que foi feito ruim, só o que uhum, não funcionou. uhum. Então, isso traz um olhar distorcido da situação como um todo, né? Do tipo, E caramba, nada desestimulante, né? funciona. Para os dois. Para ambos, sim. Do tipo, nada funciona. Se você É. disser que numa determinada coisa, três situações ou três fatos que trazem, que pontuam ou que expressam coisas ruins ou negativas, a pessoa vai ficar com a sensação de que nada funciona, de que Uhum, aquilo é muito ruim, de que. Muitas vezes você tem 15 coisas muito boas e muito uhum, positivas. uhum, Um dos aspectos que a gente trabalha, inclusive, em relação à questão da psicologia positiva, é o diário da gratidão. Eu trabalho uhum, isso direto com quem chega para mim deprimido,
Então eu trabalho isso direto. Vamos começar. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade no começo, que elas estão tão imersas no sofrimento delas, que elas não conseguem ver as coisas boas e positivas. Aí a Uhum. gente começa a fazer 3 coisas positivas todos os dias, anotando. Porque a gente escreve, tem que anotar mesmo, porque depois de uma semana, às vezes antes, Uhum. já esqueceu. Tá com a cabeça em outras coisas. Exatamente. E 3 coisas depois de uma semana já são 21 coisas boas Olha ou aí. positivas. Hum, E essas coisas não podem ser repetidas. Né? Não podem ser repetidas. E pode ser. Eu interessante. trabalho de uma forma muito ampla relacionada a isso. Se você se lembrou de uma memória positiva, você coloca. Se você acha que vai acontecer uma coisa positiva em relação ao futuro, você coloca. Ou seja, a gente trabalhar com um espectro amplo para a pessoa entender que não é só o fato dela ter coisas boas hoje. Ou Uhum. seja, já aconteceram coisas boas no passado. E pode, claro, acontecerem coisas boas relacionadas ao Uhum. futuro, né? Perfeito. Então vai fazendo, vai fazendo. Então aí ela vai começando a repensar, não, peraí, eu estou com um problema, sim, estou sofrendo, mas não é só sofrimento. Olha quanta coisa boa eu tenho, né? Exatamente, exatamente. Eu vi até um amigo uma vez comentou, ele falou o seguinte, um amigo do amigo, né? Que falou, pô, minha vida não fica sempre do mesmo jeito, não acontece nada de bom, não muda nada para melhor. Aí o outro falou com ele, mas você deveria agradecer, né? Porque poderia mudar para pior. Isso, Então também, exatamente. às vezes, estar estável também é uma É bênção, uma né? coisa É uma coisa positiva, positiva é uma coisa também, positiva, né? Não, e outra coisa, o que que nós estamos fazendo para mudar, para melhorar. para melhorar, né? Às vezes a gente acha que naturalmente as coisas É vão acontecer. aquela velha história, não tem como continuar fazendo a mesma coisa e esperar Isso, resultados diferentes. Né? Se exatamente, eu faço a mesma coisa na mesma intensidade, eu vou ter de volta a mesma coisa no mesmo grau. exatamente. Né? Deixa eu aproveitar aqui para falar que a gente não comentou que a gente vai distribuir 10 assinaturas gratuitas do nosso clube de membros hoje, tá? Então, para quem estiver assistindo aí, a gente vai distribuir 5, depois mais 5. Você acha que algum momento é oportuno aí? Sim, eu vou ver aqui no Tá. momento. Então, lembrando vocês aí que vocês têm que, para poder participar, vocês têm que ativar o receber presente no canal, que nem sempre isso está ativado. Então, você pode clicar, né, no chat, tem um símbolozinho de um cifrão, você pode clicar lá e presentes ou configurações, alguma coisa assim, você ativa. Pode ser lá ou pode ser no próprio canal também. Mas vai aparecer, quando a gente distribuir também vai aparecer. Então, a pessoa ela tem que aceitar. Se ela não aceitar o presente, ela não recebe. Então, vai ser um mês de assinatura plena do nosso clube de membros. Uma coisa que aconteceu hoje, eu ia divulgar, mas eu não divulguei porque eu fiquei na dúvida. Porque apareceu no nosso canal, uma coisa que já o YouTube já vem praticando, o nosso canal não tinha, eu vi hoje, que é um mês de assinatura grátis para todo mundo. Apareceu essa promoção. Mas apareceu no perfil do canal. E apareceu no meu Mac. Não apareceu em outros equipamentos. Então eu não sei se aquilo, como entrou hoje, talvez o algoritmo ainda não tenha disponibilizado para todas as plataformas, vamos dizer assim. Então eu não sei. Dá uma olhadinha aí para ver se para vocês aparecem. Se você clicar em aí, aderir, né, filho? Aderir, né? Será que no Brasil é outro nome? Não sei, porque o Acho meu tá que português de não. Portugal. É, não Ou seja, sei. para você virar membro. Se você clicar aí em virar membro, né? Aderir o canal, apoiar, alguma coisa assim, aí pode ser que apareça lá para você zero euro, zero real. E aí vai estar disponível para todo mundo. Uhum, Mas como não apareceu, eu fiz os testes, não apareceu em todas as plataformas, então a gente vai manualmente aqui, a gente só pode distribuir 10, manualmente a gente vai distribuir 10 assinaturas. Mas aconselho vocês, repetindo, dê uma olhada, porque se aparecer para você, você pode assinar lá, você vai ter um mês de assinatura grátis. Você pode ir no último nível lá, que é o completo, que é o Plenitude. A gente tem Vital, Equilíbrio e Plenitude. Plenitude tem todos os benefícios do canal, uhum, inclusive os vídeos do programa Estar Bem. uhum. Legal? Então, a hora que você achar oportuno aí, você avisa para a gente distribuir as 5. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O que você Então, cortei? então, a gente estava falando sobre a questão da comunicação, esses Uhum, impactos todos, a importância disso,
né? A importância de conversar, de se comunicar, de expressar, Uhum. pedir sempre feedback para o outro. E praticar, né? E Tem que aí, praticar. A praticar, comunicação é uma prática também que você isso, tem que isso, isso. desenvolver. Isso, exatamente. Às vezes eu trabalho isso com algumas pessoas que eu atendo, precisa falar, porque as pessoas não têm, a famosa bola de cristal não existe, É, não existe, né? E se existir, ela vai cair e vai quebrar, então não vai funcionar de é. qualquer jeito. Então a gente precisa. Algumas pessoas falam mais, outras menos, mas a questão não está na quantidade, está na qualidade da comunicação. Esse aspecto que você pontuou em relação a VADR como uma coisa boa, positiva, ok, né? Ou Uhum. seja, vendo quais são as coisas, o que que foi superado, avançado, melhorado, na conversa no relacionamento a dois. Pensando sempre nas expectativas, quais são as expectativas do relacionamento, Uhum. das pessoas ali. E em termos de escola também, quais são as expectativas do desenvolvimento dos alunos, E dos falar para o outro também, que eu funcionários. não sei quais são as suas Sim, sim, sim. expectativas, né? Isso, exatamente. Trocar essas expectativas aí um com o Exatamente. outro. Na empresa, as expectativas são os alvos, os objetivos que devem ser alcançados. né? Uhum. Em relação à questão do programa personalizado, você pensar nos diferentes aspectos da sua vida, na parte, por exemplo, cognitiva, na Uhum. parte profissional, na Uhum. parte social. Quais são as coisas que você acha que pode melhorar em relação a Ou que isso? deseja melhorar, né? Isso, ou que deseja melhorar. Uhum. Ou que você se sente desconfortável, né? E queria ficar mais à vontade, né? Uhum, uhum. Interessante. Ou avançar em termos de atingir novos objetivos naquela área, na parte afetiva também, em todos Uhum. os aspectos, em todos os Uhum. aspectos. Porque a saúde mental, ela é óbvio, como nós, né, somos, né, um todo, ela vai entrar, diríamos assim, perpassar em todas as áreas. Isso aí não tenha dúvida. Isso É. aí. Em relação à questão, por exemplo, financeira, tem uma estimativa de que de 70% a 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Imagina o impacto disso para as pessoas normais. Normais que eu digo assim, para as pessoas que sofrem com essa condição. Então, em primeiro lugar, por que que isso aconteceu? Né? Como foi que a gente chegou a esse endividamento? E segundo, como é que a gente vai sair dele? Como é que a gente vai pagar isso aí? Aqui em Portugal, eu fiquei sabendo que na crise, acho que de 2012, 2013, algumas pessoas colocaram um ponto final. Donas de negócio Hum. não viram como pagar e honrar com seus compromissos e acabaram colocando um ponto final, Uhum. né, em suas vidas em função disso. O impacto que isso tem, Uhum. em relação à questão da saúde mental também, a relação que existe entre a parte financeira e a saúde mental. Então, nesse aspecto também, como é que você está em relação a isso? Pensando dentro de um plano de saúde mental personalizado. Entra também a parte financeira, relacionamento a dois, aspecto em Uhum. relação à questão da busca de um relacionamento mais duradouro, por exemplo, caso a pessoa já não tenha, ou se tiver, o que que pode ser feito, o que que pode ser buscado a dois para que o relacionamento cresça, se desenvolva e as pessoas também atinjam seus diferentes objetivos. A parte espiritual, a gente viu recentemente os dados é, foram divulgados em termos de saúde mental no mundo, trazendo aí novamente o impacto positivo para as pessoas que têm um relacionamento com o divino na parte espiritual. Ou seja, como isso ajuda, né? O Jung, teórico da psicologia analítica, ele vai dizer que tem determinados contextos, situações que a gente atravessa, que só mesmo a crença em algo superior para dar força para a gente atravessar aquela tempestade. Uhum. Aquele momento dificílimo, complicadíssimo em termos de sofrimento, de trauma, de tragédia. A própria OMS já reconheceu isso, né? A importância Isso. da prática espiritual, Espiritual. Como saúde mental, né? isso Fazendo como parte, um compondo, fator, um fator isso, que compõe a saúde mental. exatamente. Então, como é que as pessoas estão? As pessoas estão satisfeitas em termos de relacionamento com o divino, diríamos assim? Uhum. Um Não estão? transcendente, né? Isso, Uhum. exatamente. Ou seja, buscar também esse aspecto, um aspecto também essencial. Uhum. Então a gente vê que a questão da saúde mental tem diferentes aspectos e dentro de uma proposta de desenvolvimento integral, holístico, a gente deve identificar quais são as coisas que não estão tão boas assim e buscar desenvolvê-las. Uma coisa que eu acho que tem um potencial incrível
para a psicologia trabalhar e que eu acho que pela sociedade é negligenciado, já até comentei outras vezes aqui que para mim o psicólogo é um profissional altamente subutilizado pela sociedade, mas especificamente nas empresas, eu acho que negligenciam mais ainda, que é a questão de trabalhar o clima organizacional e a Sim. cultura Sim, organizacional. sim, sim. Né? E para mim, o psicólogo e esse programa que você está trazendo aí agora, para mim, que eu achei maravilhoso, esse programa de saúde mental personalizado, para desenvolver competências, né? Uhum, Isso para mim é fundamental. Porque, assim como para o ser humano a psique interfere em todas as áreas, né? uhum, Quem já passou por alguma dificuldade psicológica sabe o quanto você pode ter. Não mudou nada na sua vida, nada, você está bem. Mas se você passar uma dificuldade psicológica, continua tudo do mesmo jeito, mas você já não tem graça em nada. Tudo para você perde a motivação. uhum, Então, a psique, ela é fundamental, ela é o gerente, né? Tudo que sim. nós fazemos através da nossa psique, ela que comanda todas as nossas ações, né? Uhum, Então, trabalhar isso é fundamental. E, analogamente, para mim, o clima e a cultura organizacional são a psique da empresa. uhum, Então, desenvolver o empresário, para mim, que negligencia isso, ele está deixando de produzir muito mais. Se ele uhum, trabalhar um ótimo clima e cultura organizacional dos seus colaboradores, toda a sua empresa, uhum, ele vai produzir muito mais. uhum. É porque as pessoas, primeiro, elas satisfeitas, digamos assim, naturalmente elas vão produzir mais. Uhum, E elas vão adoecer menos, uhum, porque um dos fatores de peso em termos de doença ou de adoecimento são as questões mentais. pois é. E aí Depressão, cai produção, ansiedade, né? né? Tem o afastamento, Uhum, antes disso tem uma queda na produção. uhum. Que às vezes demora a se observar. Sim, Quando sim, se sim. observou, já teve uma perda grande. Sim, sim, sim. E diante disso, realmente é essencial se ter uma outra leitura, um outro olhar sobre isso, né? E o clima realmente é o que as pessoas vão respirar lá dentro. Uhum, Como é que é esse uhum, clima? As uhum, pessoas se comunicam, tem um uhum, ambiente saudável, tem um ambiente estimulante, tem uhum, algumas opções onde há flexibilidade de compensação, em uhum, termos, por exemplo, trabalhou muito hoje, mas dá uma compensada amanhã, uhum, ou semana que vem, ou mês que vem. Ou seja, alguma coisa nesse sentido, uhum. né? Porque aquele modelo de que foi inspirado na Revolução Industrial, que você trabalha, 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 se dá até a última gota, esse modelo, ainda que infelizmente em alguns aspectos hoje, por exemplo, serviço público relacionado à saúde, ele ainda exista, isso é uma coisa altamente de adoecimento, Uhum, né? Então, ou seja, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O uhum. que? Viver pressão direto, Uhum. cobrança direto. Cai a produção. É tolice fazer isso. Exatamente. E aí se perde muitas vezes um profissional. Recentemente até vivenciei isso num dos meus atendimentos, né? Um profissional que se deu demais para a empresa e em algum momento a empresa parece que jogou literalmente na lata do lixo tudo que aquela pessoa tinha feito pela empresa. E aí, diante disso, óbvio, a pessoa ela começou a desenvolver diferentes quadros relacionados à saúde mental que a pessoa se afastar, Uhum, né? Então, ou seja, era um profissional excelente até então e que depois vai se perder, não apenas em termos daquilo que a pessoa sabia, em termos de competência, como também do conhecimento da empresa, né? Então, hoje as grandes empresas elas têm mais do que eu nunca entendido isso e têm buscado desenvolver aspectos que vão ou compensar, ou que vão amenizar e que vão buscar desenvolver comunicação assertiva, um clima organizacional mais saudável, entendeu? Para que as pessoas elas vivenciem momentos mais tranquilos. O trabalho, de uma forma geral, ele, de uma maneira em geral, ele é bastante desafiador, nos diferentes aspectos, mas a gente precisa lidar com esses desafios. E se a gente está vivenciando algum momento que a gente não está aguentando as coisas do universo adulto, que é trabalhar, às vezes a questão do relacionamento a dois, às vezes a educação de filhos, às vezes tem pessoas que têm atividades ou comunitárias, ou sociais, ou religiosas. Se a gente não está levando isso de uma maneira saudável, a gente vai precisar dar uma respirada, repensar e ver o que que a gente precisa mudar,
O que que tá? Porque muitas vezes por trás de alguém que faz muita coisa, a gente vai encontrar alguém, uma pessoa que está com dificuldade relacionada à autoestima, alguém que está todo tempo necessitando de validação do outro, alguém que tem dificuldade de lidar com rejeição. Então ela busca no dia a dia dela resolver essa situação dela com ela mesma através de um tentar fazer tudo, fazer muitas coisas. Então esses aspectos às vezes precisam ser refletidos, né, para que as mudanças aconteçam. Uma coisa que eu acho fundamental para trabalhar o clima organizacional são as atividades sociais do grupo ali, dos colaboradores, todos os integrantes, vamos dizer, da empresa, os eventos sociais que não são profissionais. Uhum. Agregar, praticar isso, né? É o tal do churrasquinho, Por é exemplo, reunião, comemoração de final de ano, que seja, tem empresas, inclusive, que fazem isso obrigatoriamente, obrigatório entre aspas, né? Ela oferece isso, né? oferece isso. Disponibiliza todo mês reuniões Aham. assim sociais que são extra profissional para as pessoas interagirem sem ser aquela interação profissional, uma interação Sim. pessoal. Isso melhora muito o clima organizacional. Eu já passei por vários setores, já trabalhei em local que tinha ótimo clima organizacional, já trabalhei em local que tinha péssimo clima organizacional, que tinha essa pegada de priorizar esses eventos sociais extraprofissionais do grupo, e é patente. Os lugares mais produtivos que eu trabalhei são aqueles que tinham os melhores climas organizacionais com eventos sociais extraprofissionais. Então isso deveria, e provavelmente vocês já devem ter pensado nisso, obviamente, e Sim. desenvolver. A empresa ela pode pedir para vocês desenvolver um programa de atividades extrasociais que vão potencializar o clima organizacional ali, Sim, né? sim, sim, exatamente. Uma coisa que tem sido praticada e é super saudável é alguma prática física, algum exercício físico, né, que é oferecido. Às vezes as pessoas chegam antes, ou Uhum, às vezes as pessoas saem antes do trabalho, que tem uma caminhada, que tem uma pequena corrida, que tem uma pedalada, uhum, né? Ou seja, é uma atividade extra de integração e promovendo saúde, porque exercício físico é uma coisa necessária, uhum, necessária. Então essa e outras essas possibilidades de comemorar os aniversariantes do mês, por exemplo, isso. né? Às vezes em algum momento da semana tem um happy hour, Uhum. enfim, alguma coisa diferente que vá além do trabalho e as pessoas e que possibilite essa interação, né? Essa troca. É, E é investimento. O sim, sim, empresário sim. que ele vai gastar nisso, mas ele não está gastando, ele está investindo, Isso, porque isso. a produção vai melhorar, vai aumentar. Isso retorna Sim, o sim, sim. investimento. Novamente, se as pessoas estiverem trabalhando num ambiente saudável, ela vai naturalmente produzir mais e ela vai adoecer menos. E Então, vai, isso é e vai super. querer continuar ali, Exatamente. Isso por si só já é muito positivo. até para evitar o rodízio de profissionais, né? Que fica. É turnover, ou seja, uma Isso. rotatividade muito grande. Ah, tem muitos benefícios, salários, é um salário excelente, mas ninguém para na Mas por empresa. que será? Né? Exatamente. Provavelmente um clima É, ou uma liderança que não é. que faz parte do clima organizacional. Sim, sim, Trabalhar a sim. liderança, como ela se relaciona também, né? Isso, com os demais, exatamente. Então, isso não é uma coisa saudável, essa rotatividade. Essa alta rotatividade É, expressa alguns problemas que precisam ser sanados ou resolvidos para que as coisas andem de uma outra forma. é. Eu já vi várias modalidades dessas. Já tive a oportunidade de participar de várias modalidades, vários tipos diferentes dessas opções, vamos chamar assim, desses eventos sociais Uhum. extraprofissionais, né? Tem vários. Você pode fazer um churrasco num clube, Sim, sim, você pode sim. fazer ali no finalzinho do expediente, uma vez por mês, não sei, uma vez por semana, o que seja. Depois do expediente. Já vi de eventos que eram feitos dentro do expediente. Tipo assim, na sexta-feira, 3 horas da tarde, para. Vai até às 5 da tarde, 3 horas para. De 3 às 5 é aquela confraternização ali. Uhum. Às vezes o empresário, eu estou perdendo 2 horas de trabalho. Não necessariamente, ele pode estar Uhum. ganhando muito. A produtividade, ele vai, entre aspas, perder aquelas 2 horinhas ali numa semana, Uhum.
mas no longo prazo, no médio e longo prazo, ele vai ganhar produtividade, satisfação das pessoas e tudo. Uhum. Então, talvez os empresários devessem dar mais atenção a o clima organizacional, que Uhum. faz parte da proposta de vocês, né? Sim, sim, sim. Sim, sim. Identificar como é esse clima, quais são os desafios. Muitas vezes as próprias pessoas mesmo reclamam. Uhum. A gente reclama para chefia, para liderança e nada é feito, entendeu? E as dificuldades, muitas vezes, eu dei uma palestra numa determinada empresa, numa grande empresa, inclusive, lá no Brasil, e a gente identificou que um dos problemas da questão da liderança é que eles não colocavam um filtro para passar alguma pressão, alguma cobrança que vinha de cima para baixo. Os Uhum. caras simplesmente abriam a porta e deixavam a coisa passar. É. Entendeu? Então, uma das coisas da liderança é justamente colocar esse filtro para chegar aonde precisa chegar, digamos assim, né, para o colaborador ali que está ali na linha De produção ali, exatamente, de uma forma mais leve, mais suave. tem que ter esse elo entre a chefia e a produção. Direto, Não normalmente a dá. comunicação não é muito boa. Então, aquela pressão toda, espera-se, supõe-se que quem está em cargo de liderança também consigam, até certo ponto, suportar uma certa pressão, diríamos assim. É. Então, tem vários aspectos que devem ser trabalhados no sentido da melhoria. E a gente também trabalhar aquela fantasia de dar ausência de sofrimento. Não existe isso. Uhum. É. Então, a gente precisa ver também, entender que a dinâmica da vida, muitas vezes, existe um certo teor de Não é sofrimento. perfeita, a Não é vida não é perfeita, vai ter exatamente. momento de sofrimento. Exatamente. Mais Entender ou menos. isso. Entender isso, mas entender como se fosse de uma forma que a gente estivesse olhando para o espelho, no sentido de que eu estou aguentando isso, tá, mas até que ponto isso também vai, ou eu buscar a mudança, Solução, a buscar a solução, buscar a desenvolver a mudança, competência para superar aquela dificuldade, desenvolvimento, transformá-la ou eliminá-la, o que seja, né? desenvolvimento de resiliência, por Uhum. exemplo, né? Uhum. Porque se a gente está bem e as pessoas que nós amamos, elas também estão tão bem quanto a gente está? Uhum. E o nosso próximo, nosso vizinho, os nossos parentes, nossos amigos, nossos demais colegas de trabalho, as E pessoas que moram no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, como o é que 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 está adianta eu isso? estar limpinho no meio de um chiqueiro, né? Por exemplo, É. então, ter um olhar além. Então, ter um olhar de entender que, às vezes, a gente está, de alguma forma, até certo ponto, inserido em algum tipo de sofrimento, ainda que não seja diretamente para a gente. Uhum. Mas, novamente, o que que a gente pode fazer para minimizar ou para resolver? Se Uhum. não dá para resolver, dá para minimizar? Não dá. Dá para estabilizar aquilo? Uhum. Porque, às vezes, a coisa pode aumentar também. Uhum. Então, é importante a gente ter isso como referência. É, refletindo também dos aspectos a gente fez um vídeo recentemente, a questão do que é ter uma boa saúde mental. Uhum. Esse vamos lançar ainda futuramente Um aí. pouquinho Outro mais já para frente, né? tá sendo Já está trabalhado. gravado, Já mas está está sendo trabalhado, sendo né? trabalhado. Então a gente vai ver como é complexo isso. Não são só dois ou três. Mas não é que a questão da saúde mental seja complexa, é porque nós somos complexos. Exatamente. Então a gente vai ver vários aspectos que a gente precisa refletir e ver quais são as coisas que precisam mudar Uhum. ou que podem mudar. Aí eu estava falando do atendimento, eu não detalhei melhor. Aí o atendimento online, obviamente, em qualquer lugar do mundo, né? Sim, E sim, qualquer lugar do mundo. isso, e presencial, vamos dizer assim, os locais que se a pessoa quiser um atendimento presencial. Então, a nossa proposta é conseguir alguém, se a exigência for presencial, é a gente conseguir alguém que vá presencialmente em Manaus, no Brasil, ou que vá em Braga, aqui em Portugal, Entendi. né? Aonde for, é a Ok. gente conseguir alguém que presencialmente vá lá. Algumas Ok. empresas, elas optam pelo presencial, e a partir do Covid para cá, muitas empresas têm serviços online. Serviço que eu Uhum. digo tanto em termos de treinamento quanto em termos de palestra. Uhum. Uhum. Então, online em qualquer lugar do mundo. Ok. Então, E enfim. presencial é entrar em contato com vocês Isso, e acordar isso exatamente. tudo, A ver a nossa disponibilidade. proposta é conseguir alguém que vá lá presencialmente conversar, Uhum. se apresentar e ver qual é a necessidade daquele,
daquele lugar, daquela empresa, Isso. do que for daquele serviço, para a gente desenvolver o Praticamente a trabalho. disponibilidade, a gente pode até dizer que é plena, né? Obviamente, tudo Sim. isso vai depender do custo, porque aí também, quanto Uhum, mais distante o deslocamento, uhum, o custo do projeto vai aumentar, porque tem que deslocar um profissional, que às vezes é uma área muito longe, né? Mas uhum. a viabilidade é É possível, ela possível. existe, É né? possível Qualquer sim. local. É possível Perfeito. sim. E dar suporte também novamente para. A gente não tem um serviço de saúde mental aqui na nossa empresa, a gente quer desenvolver ou quer implementar. Na nossa escola, a gente quer. Na nossa igreja, ok? No nosso centro comunitário. Então, E esse atendimento ele pode, digamos assim, ser misto. Alguns eventos presenciais e alguns sim, sim, virtuais também, sim, sim. dentro do mesmo programa. Sim, sim, sim. Perfeito, É. perfeito. Então, literalmente cobrimos todas as As modalidades, necessidades, todas as necessidades, as modalidades dos perfeito. tipos, tanto no presencial, quanto no online, quanto no híbrido, Uhum. online e também E presencial, presencial. perfeito. Então, muita coisa pode ser feita nesse aspecto Muito também. bom. E como é que eu faria contato com vocês? O Então, contato a gente está inicial. aqui, pode deixar literalmente o contato no YouTube, não tem Certo? problema Pode nenhum. nos comentários aí, E a né? gente também Comentar vai aí. postar os dados de Sim, WhatsApp, sim. Já está na né? descrição dessa live, já tem lá, Já tem, tá? né? Já tem Uhum. os contatos. E-mail também. Isso, Então, fazer perfeito. contato e é Perfeito. Então tranquilo, já né? está Para tudo lá, tá? poder. Vocês lembrando agora, tá tudo na descrição dessa live, já tem todos os meios de contato com o programa Estar Bem, Uhum. ok? Que é o programa de saúde mental personalizado, está dentro do programa Estar Bem, não é isso? Sim, sim, Então, aí sim. na descrição do vídeo tem lá, programa Estar Bem, a comunicação, aí você vai especificar o que Uhum. exatamente você quer, né? Sim. Se algum colega também se interessar, algum colega psicólogo, né, Uhum. pode fazer contato também, que a gente dá suporte. Marcos, vi a live e gostei, ou gostei do Ah, para programa, entrei poder no site, gostei. quer Como é que eu. participar do projeto. Isso. Ah, entendi. Quero implementar aqui, eu quero Ah, muito bom, trazer isso, interessante. Isso aí isso, é ou bom seja, a gente divulgar. está aberto É, também perfeito. para Ampliar. isso. Perfeito, é interessante. Exatamente. É muito bom. Então, Porque tem uma coisa boa, até essa questão da logística, às vezes, que sim, aí você sim, sim. expande, já fica mais barato e tudo para a pessoa, porque vai ter um Uhum. profissional naquela região ali que vai poder atender Desenvolvendo, aquelas pessoas. Muito bom. dando Então já suporte. fica aí o É. convite também para os Uhum. colegas do Marcos aí, psicólogos, que quiserem integrar o grupo, né, a equipe, Uhum. aí, ou equipa, aqui em Aqui em Portugal. Portugal é O equipa. contato é o mesmo. Hoje é o É o mesmo. mesmo. Então tá aí na descrição do vídeo. Uhum. E tem também Exatamente. o site, também tá lá, acho que No tá lá, está site lá, mas tem um site, né? Quer falar aí? do programa. Não, tem o site do programa Estar Bem. Pronto, É. isso. É só botar Então, estarbem.com. ponto .com. Programa Estar Bem ou só? Estar-bem.com. Pronto, é só, não tem programa antes, não. Tá. Não. Então é Bem, estar-bem.com. isso. Pronto. Se quiser acessar, mas está na descrição do vídeo também, acho que tá, acho que eu coloquei o site. Se eu não coloquei, eu vou colocar. Uhum, Mas em princípio eu coloquei aqueles contatos todos lá. uhum. Inclusive Sim. tem o WhatsApp do Brasil, tem o WhatsApp aqui de Portugal, né? Isso, Então tá isso. tudo Os lá meus discriminado. registros, tanto daqui quanto de lá, Isso, é é que eu faço parte da importante. Ordem dos Psicólogos Portuguesa, OPP, E, e membro da ordem normal, regular, e uhum, dos Conselhos Regional de Psicologia no Brasil também, perfeito. né? Tudo regularizado, tudo Uhum, ok. Então, uhum, inclusive, é óbvio, é compreensível, essa é uma das exigências, uhum, a gente colocar, para as uhum, pessoas poderem consultar, uhum, ok? uhum, Então, são dados públicos, a gente está aqui divulgando na internet um uhum. trabalho, um serviço, então, E não custa repetir aqui, talvez tem pessoas novas aí que estejam vendo. Apesar do Marcos aqui, o programa está bem já ser parceiro do nosso canal Minuto Naturologia, então já foi falado várias vezes, mas não custa nada deixar claro, né? O Marcos ele é psicólogo, neuropsicólogo, mestre em saúde mental e atualmente doutorando em neuropsicologia pela Universidade de Coimbra, correto? Aí, isso. isso é muito bom. Uhum. O teu projeto, você quer dar alguma pitada do teu projeto, que você está fazendo agora da Sim, tua tese lá? né? Quer Aqui dar é alguma? doutoramento, Doutoramento, em Portugal fala é, doutoramento. no Brasil é doutorado, Isso, e claro, quando a gente ouve uma palavra diferente pela primeira vez, a gente acha super isso, esquisito, equipa, isso, planeamento, né? Canadiano, esse eu nem conheço. para a gente é canadense, Ah, é? é, Ah, isso eu não sabia. né? Mais uma que eu aprendi hoje. Canadiano, para Portugal é canadiano. Ah, Quando a gente começa a ver, isso, tem muita tem, coisa, tem. tem Se muita for fazer um coisa. dicionário aí, puro. Ixi, tem muita coisa É, diferente.
Mas, claro, isso não impede a gente se comunicar. Claro, E quando a gente não entende, a gente tem alguns Isso, termos, algumas palavras que a gente pede, qual o isso, significado disso? isso, Ok, precisa também humildade para isso. aprender e para entender que a Já gente está num aproveita o outro gancho aí, se país. você não entendeu, já deixa nos comentários aqui que você não entendeu, que a gente explica. Então, equipa, né? Hoje eu já falo bem, mas no começo eu É, achava achava muito muito estranho. É. esquisita essa E palavra. rotunda é muito feio para mim. Rotunda, né? É muito feio. No Que no Brasil, Brasil é rotatória. rotatória. Tem alguns locais que tem outro nome. Além de Tem, rotunda? além de rotatória, não no Brasil. Ah, Não é sim. o Brasil todo que é rotatória, não. É. Eu esqueci agora, mas tem Ah, um local tá. que tem outro nome. Então, tem palavras assim É, absolutamente é, diferentes. Então, é. aqui, voltando, é Uhum, doutoramento, no Brasil é doutorado, né? uhum, Então, é um projeto muito, muito interessante, porque o projeto, essencialmente, ele busca validar para a população idosa portuguesa um teste de memória episódica que ele está sendo considerado um marcador cognitivo precoce para a doença de Alzheimer. O que, uhum. que é isso? Quando outros testes neuropsicológicos estão dizendo, mostrando, informando que o idoso está bem, se ele começou a desenvolver a doença de Alzheimer, esse teste ele vai pegar. Ou seja, é para vamos dizer assim, uma descoberta mais precoce ainda. Precoce, exatamente. Por O isso que que a gente seria exatamente a memória episódica? Uhum. É a memória dos fatos, dos episódios. É aquilo que aconteceu na vida da gente. Ah, ok. A pessoa vai perdendo isso, vai que não tem a capacidade, não lembra mais, né? Então ela Então, perde aquela. na doença de Alzheimer, ela começa a ter dificuldade de memorizar os fatos mais recentes, Sim, só lembra dos antigos. É isso aí. que no avançar da doença, infelizmente, essas memórias mais antigas, em algum momento, elas serão atingidas e elas serão Também. perdidas também. É tipo Ah, assim, Marcos, não vai vem regredindo e vai de perdendo. trás para Entendi. frente. Da mais recente para mais antigo vai perdendo, né? Exatamente. Esse é o curso natural, infelizmente, né? Então, esse teste, que é o Memory Binding Test, é o Uhum, teste de ligação da memória, ou teste de vinculação da memória. Então, uhum, esse teste, ele pega no começo. Se a pessoa começou, uhum, ele vai pegar. O binding é uma coisa muito interessante. Quando nós estamos, por exemplo, estamos aqui agora, né? Então, a gente está tendo estímulo visual, nós estamos nos vendo, nós estamos tendo estímulo auditivo e a uhum, gente está tendo também, à medida que a gente está assistindo, ou até mesmo nós aqui participando, a gente vai tendo alguns sentimentos. uhum, Então, o Biden, ele vai ligar tudo isso. Ele vai uhum. fazer com que esse evento seja um evento único. Ok. Ainda que você descreva, eu senti isso, eu falei isso, ou eu ouvi isso, ou eu vi isso, ele vai fazer essa ligação. Isso acontece no hipocampo, é uma área essencial, é a porta de entrada da memória, é o hipocampo, use, né? Hipocampo, sim, então. E aí, o, a- o problema do começo, quando a pessoa começa a ter problema, ele começa a ter problema no Biden. Uhum, Ou seja, entre essas pontes, elas já não começam mais a ligar essas informações, entendeu? Por quê? Por conta mesmo da doença. uhum, Então, esse teste por isso que ele é considerado um marcador cognitivo, ou seja, é um aspecto cognitivo precoce, ou seja, antes que a doença se manifeste, uhum, entendeu? Então, é um estudo super interessante para a população idosa portuguesa, para a população idosa de uhum, Portugal, uhum. né? É um estudo grande e estou olhando aqui a hora, né? Nosso tempo está terminando. Fique à vontade dentro da sua disponibilidade aí. Então é uma amostra grande, mas enfim, é isso. Então, mas é um estudo super, super assim legal, digamos É. assim. Aqui eles falam que é FISH ou Isso, que o legal no tem Brasil é ficha. outro, tem Tem outra, outro, tem outro além do além do fish? FISH, tem um Eu não outro. sei, não tô lembrando agora. Também, né? Só estou lembrando do fish agora. Não, não, tem, ixi, mas tem um mais, talvez até mais É. conhecido que o Fish. Ai, ai, O ai. legal para eles aqui já tem só a conotação de legalidade, né? De Uhum. algo da lei, né? É, No Brasil já é tem o muito. legal, é o agradável, é que para Uhum. eles é o fish É o aqui. Fish. Tem uma outra. Ai, ai, ai. Qual é a outra? Não, eles falam muito, com Se muita tiver algum frequência português também. aí, fala pra gente aí qual é o sinônimo de fish Boa, aqui para vocês, né? boa. Enfim. Então, um estudo muito, muito interessante.
Depois, se quiser, a gente pode marcar algum, É se você achar isso, alguma coisa porque interessante sim, para a gente pode apresentar do seu fazer. projeto aí, É, da sua tese, aham, para porque apresentar. a gente vai falar sobre doença de Alzheimer, sobre a E, questão do que acontece no envelhecimento, e falar um pouquinho mais do Memory Binding Test também, teste de ligação da memória, da, quem da IA também, desenvolveu, que eu gosto, porque isso, da também IA. no seu doutoramento também tem essa Aham. questão da IA, né, que você está fazendo. Então, a questão especificamente. Ah, sim, sim, eu tive uma disciplina, na verdade foi um módulo Uhum. dentro da método de investigação e análise de dados que focou na questão da inteligência artificial Uhum. aplicada à investigação científica. Ah, ok. Só É, numa aplicação isso, específica ali, exatamente. entendi. Não é uma Num abordagem. módulo. Não, não, foi um Tá. módulo específico que buscou fazer com que a gente tenha acesso a diferentes ferramentas ligadas à Uhum. inteligência artificial e refletir sobre isso em termos de ética, em termos de Uhum. ajuda, em termos de pesquisa científica, Uhum. né? Enfim. Mas a gente pode também ter uma só sobre um podcast sobre os impactos da IA em termos de saúde mental. Eu queria fazer um. Tenho muita vontade de falar sobre IA. Uhum, Estou até querendo. Eu cheguei a comentar com você, né? De ter a sua participação como psicólogo, convidar um filósofo também, que eu acho interessante, uhum, e a gente aqui conversar um pouquinho, porque, na minha opinião, a IA vai ser a maior revolução que o ser humano já passou. sim. E talvez seja a última, porque a partir daí tudo quem vai fazer é ela, né? Não vai ser É, mais a gente. Então, a É, gente. aqui nos comentários a Tânia, Ô, Tânia, obrigado aí. Tânia Hope, dando olá, querido amigo, Deus te abençoe. obrigado, obrigado, Tânia. Ah, legal. Tá Quer bom? distribuir aí? Já tá, daqui a Já, pouco tem que ir embora? já foi os 10. Ah, já foram? Ah, legal. Beleza. E por acaso aparece aí quem pegou e tal? Ah, então comenta aí pra gente. Rapidinho, dá tempo? Se for Dá rapidinho. para ver as pessoas que receberam? Sim, mas eu dei os nomes aqui. Ah, não? Ah, é É porque melhor às não. vezes É tem verdade. a. Não, e às vezes tem uma sigla, alguma Ah, coisa que é. não. Tudo bem, mas então já É, foi aí, tranquilo. né? Parabéns aí vocês que receberam, né? Aham. Lembrando que vocês têm que aceitar, você tem que ativar lá, senão não recebe, Uhum. tá? E aí fique à vontade aí para conhecer o nosso clube de membros lá do canal Minuto Naturologia. Tem vídeos exclusivos, tem acesso antecipados Uhum. a vídeos, inclusive do programa Estar Bem. Uhum. Então, que seja bem aproveitado por vocês. Eu espero que vocês continuem, renovem a sua clube de membros aí com a gente. Que gostem. Isso, Precisamos fazer o fechamento. Foi rápido, né? Mas a exato. gente conseguiu, acredito, dar o recado ou dar os recados, digamos Sim, assim, sim, né? Da que a sim. gente havia se Sim, proposto anteriormente. sim. Amanhã vai estrear o vídeo curtinho, que fala um resumozinho do que a gente falou hoje, Uhum. tá? Então, também ali, quem não assistiu, quiser ver mais resumidamente, que às vezes não quer ver o podcast grande, assista o vídeo amanhã, que Uhum. você vai ter um resumo legal lá. Muito É bom. isso? É Tá bom isso. por hoje? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós que Obrigadão, obrigadão, Lucas, agradecemos. todo o suporte. Isso O aí. Lucas ele não aparece, mas sem ele, É que nada disso essa aqui parafernália toda aqui. não iria acontecer. A luz, por Exato. exemplo, a cor, Isso. entra agora, enfim, tem Exatamente. todo o suporte. Obrigadão, Lucas. Aí, valeu. Valeu. E até a próxima, né? Mais Isso, uma vez isso aí. agradecemos aí as pessoas que participaram, interagiram, aquelas que vão talvez deixar algum outro comentário posteriormente. E a gente se vê um pouquinho mais para frente em algum outro podcast ou através de algum outro vídeo que a gente vai lançar em relação à saúde mental. Isso, perfeito. Já temos alguns aí gravados Sim. e semanalmente a gente vai colocar para vocês aí, Uhum. em princípio, todas as quartas-feiras, 12 horas horário de Lisboa, 8 horas horário de Brasília. Por É, enquanto, que tá horário de verão, daqui a pouco muda é, aí, muda. aí vai mudar aí um pouquinho, mas aí a É. gente acerta o horário. E com a proximidade de setembro, logo, logo a gente também vai fazer uns vídeos sobre a valorização da vida, Perfeito. sobre Setembro Amarelo. Então vamos trazer aí algumas coisas necessárias para ajudar a gente em termos de saúde mental. Perfeito. E fica o convite para vocês também sugerirem o que é que vocês gostariam que Sim, que a o gente psicólogo conversasse. Marcos Avelar que falasse, ou conversasse, ou Uhum, apresentasse um vídeo, um podcast. Fique à vontade uhum. para vocês sugerirem o que é que vocês gostariam de ver no nosso canal. Tá bom? É isso? É isso. Fechamos então? Então, mais uma Valeu. vez, muito obrigado pela Eu participação, que pela agradeço. disponibilidade, pela parceria com o canal. Uhum. Foi muito bom, muito agradável. E agradecemos vocês aí em casa que estão assistindo ao vivo, ou que assistiram gravado, estão assistindo gravado. Muito obrigado pela participação. Se você gosta desse assunto, inscreva-se no canal,
compartilhe com quem você sabe que também gosta, deixe nos comentários, curta, interaja com a gente, isso ajuda muito. Se você acha que esse tipo de assunto pode ajudar alguém, faça alguma interação no vídeo. É a melhor maneira de você fazer, compartilhar com alguém e segundo, alguma interação, um comentário, um curtir, alguma coisa. Automaticamente, quando você faz isso, o algoritmo já manda esse vídeo para mais pessoas. Então, se você quer ajudar, não precisa nem ajudar financeiramente, isso aí você fazendo isso já vai ajudar a mais pessoas a receber essas informações, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos e, se Deus quiser, até o próximo Minuto Naturologia.